Saudações! Mais uma vez estamos aqui de volta. Vamos dar continuidade da resolução do exame da 12ª classe, primeira época, 2011. Ok? Então, esta é a terceira parte. Ok? Quem não viu a primeira e a segunda parte, vejam aqui. Né? Então, logo há de ver os outros vídeos. Okay? É uma sequência de vídeos de resolução de exames da 12ª classe. Por enquanto estamos com o exame de 2011, ok? Primeira época. Então, começaremos hoje por número 23, ok? De 22 a número 1 já fizemos. Então, começando com o número 23, nós temos aqui o seguinte gráfico, ok? Então, queremos calcular o valor do limite, de f de x quando x tende a 1 à esquerda, ok? Então, é o que nós pretendemos calcular neste gráfico aqui, ok? Então, queremos calcular o limite de f de x quando x tende a 1 à esquerda. Esse menos significa que é limite à esquerda. Então, quando temos mais aqui em cima, significa que é limite à direita, ok? Ok, então, dando continuidade, vamos dizer o seguinte. Então, é só verificarmos. O nosso ponto é este 1, em que nós temos aqui duas retas, ok? Ou melhor, dois gráficos, posso assim dizer. Dois gráficos. Em que tenho este gráfico, que vai para o lado esquerdo, e tenho este gráfico que vai para o lado direito. E todos eles partem de onde? Do ponto 1. Então, se eu quiser limite, quando x tende a 1 à esquerda, então sei qual é o gráfico que vai à esquerda. O que vai à esquerda é este. Se eu quisesse limite, quando x tende a 1 à direita, aqui mais, então o gráfico que vai à direita é este. Então, este aqui deve ser o entendimento, que é muito simples. Okay? Então, como calcular este limite quando x tende a 1 à esquerda? Então, só vamos nos preocupar com este gráfico de baixo. Este de cima não precisamos, porque de cima diz à direita. Direita para lá direito. Este que vai à esquerda é o que nós queremos. Okay? Então, como é que eu posso calcular o limite quando x tende a 1 à esquerda? É simples. O que eu tenho que fazer é o seguinte. Nesse ponto, nós temos coordenadas. Tem o valor de x, tem o valor de y neste ponto. O valor de y neste ponto é o nosso f de x. Então, neste ponto, quais são as coordenadas desse ponto? Eu só tenho que verificar que coordenadas deste ponto, o x é 1 e o y deste ponto é 0. Então, verificando assim, este y é o mesmo dizer f de x. Logo, consigo perceber que a minha função aqui, isso vai ser igual a 0. Tão simples quanto isso. Por quê? O valor de y neste ponto 1, nesta coordenada, quando x é 1, o valor de y é 0. Okay? Logo, o limite de f de x, quando x tende a 1 à esquerda, é igual a 0. Simples quanto isso. Não precisamos fazer muita coisa. Terminamos o exercício. Ok. Indo para a questão 24. Questão 24. Diz o seguinte. A função g de x, então temos uma função g de x que é igual, então vou colocar aqui a função 3x ao quadrado menos 4x mais k se x é menor ou igual a menos 1. Depois temos a segunda função, 2x mais 3 sobre
x se o x é maior que menos 1. Então, a questão é contínua no ponto de abscissa x igual a 1. Né? Quer dizer, é contínua, deixa eu puxar um bocado, é contínua no ponto de abscissa x igual a menos 1. Qual é o valor de k? O pedido é este. Qual é o valor de k? Ok. Como é que eu posso resolver este exercício? Bem, é simples. Primeiro tem que saber qual é a definição de uma função contínua, né? Num dado ponto. Então, uma função é contínua num dado ponto se o limite, vamos supor, de g de x, quando x tende a um certo valor à esquerda, deve ser igual ao limite de g de x quando x tende a um número qualquer à direita. Então, se coincidir este cenário, se esse for igual a este, então esta função é contínua. Então, não me esquecendo de um dado ponto, mas para este exercício eu só preciso disto aqui. Ok? Então, se isso for satisfeito, então esta função é contínua. Ok? Então, o que eu tenho que fazer aqui? É perceber, primeiro, quando é que uma função tende à esquerda e quando é que uma função tende à direita. Tenho aqui duas funções, ok? Esta de cima e esta de baixo. Então, quando é que uma função tende à esquerda? Então, ela tende à esquerda quando temos a desigualdade aqui menor. Menor é à esquerda. À direita é quando temos o sinal de desigualdade maior. Quando é maior, então tende à direita. Quando é menor, tende à esquerda. Então, é simples, eu posso calcular. Então, vamos dizer o seguinte, que limite de g de x, então, nosso g de x, quando x vai tender é menos 1, o ponto é menos 1, ok? Quando x tende a menos 1 à esquerda, qual é a função? Então, dissemos que menor ou igual, então tende à esquerda. Então, a esquerda é esta função aqui. Então, vamos colocar a função, que é 3x ao quadrado menos 4x mais k. Então, este limite tende à esquerda. Então, a função é esta. Deve ser igual a este outro limite que tem na direita. Então, a limite. Então, qual é a função em que x tende a menos 1 à direita, né? À direita. Então, a função é esta que está aqui, que é 2x mais 3, okay, sobre o x. Isso aqui. Então, eu só vou calcular esses dois limites. Depois calculo o valor de k, vou obter a solução do exercício, ok? Então, para quem sabe calcular limite para o vídeo, calcula, depois dá continuidade. Vai ver que o resultado vai ser o mesmo, ok? Então, continuando, vamos dizer o seguinte. Já sabemos como se calcula o limite. Se levar o valor da tendência, substituir no lugar de x. Então, teremos aqui limite. Levando menos 1, colocando no lugar de x, teremos aqui 3 vezes, no lugar de x, colocamos menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes, no lugar de x, menos 1, mais o k. Então, fechamos parênteses direitos. Quando x tende a menos 1 à esquerda, deve ser igual a limite. Quando x tende a menos 1 à direita, então levamos a tendência, colocamos no lugar de x. Então teremos aqui 2 vezes menos 1, ok? Mais 3. Sobre, no lugar de x colocamos o menos 1. Ok. Então daqui vamos dizer que limite
Quando x tende a menos 1 à esquerda, então, calculando isso, vamos ter menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. 1 vezes 3, vamos ter aqui 3. Ok? Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Mais este k aqui. Mais k. Há de ser igual, vamos calcular este outro limite. Quando x tende a menos 1 à direita. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Ok? Vou colocar aqui menos 2 mais 3. Tudo isso sobre menos 1. Então, 3 mais 4 dá 7. 7 mais k. Então, ficamos com 7 mais k. É igual. Menos 2 mais 3 dá 1. 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Assim. Ok? Então, daqui, é só calcularmos o valor de k. Então, ao calcularmos o valor de k, vamos dizer que isso é equivalente a dizer k é igual a menos 1, ok? O 7 está no primeiro membro, quando passa para o segundo, ficamos com menos 7. Então, aqui vamos dizer que isso vai ser igual a menos 1 menos 7, dá menos 8. Então, este aqui é o valor de k, menos 8. Tão simples. Sim, seguindo em frente, vamos para a questão número 25. Okay. Questão 25. Vou colocar aqui. Parar um pouco. Ok. Questão 25. Diz o seguinte. Qual é o valor do limite? Então, limite. Ok. Raiz quadrada de x menos 1 sobre x menos 1. Quando x tende a 1. Ok? Então, para nós calcularmos um limite, o que nós devemos fazer primeiro é substituirmos o valor da tendência. Ok? Então, este aqui é o valor da tendência. Vamos substituir no lugar de x. Este é o primeiro passo. Então, ao substituirmos o valor de x, olha aí, sim, o valor de x, vamos ter 1 no lugar de x, ficamos com raiz quadrada de 1 menos 1 sobre, no lugar de x colocamos o quê? 1 menos 1. Assim. Então, substituímos no lugar de x o valor da tendência. Então, seguindo em frente, vamos dizer que isso vai ser igual. Raiz quadrada de 1 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Sobre 1 menos 1 também dá 0. Então, este aqui é uma indeterminação. Então, quando temos a indeterminação 0 sobre 0, é simples resolvermos. Então, devemos levantar esta indeterminação aqui. Então, como é que nós vamos fazer isso? Simples. Aqui, vamos usar o conhecimento da racionalização de denominadores. Ok? Então, para este caso, não temos denominador, ok? Que é raiz quadrada. Mas raiz quadrada está no numerador. Então, nós vamos racionalizar mesmo assim. O conhecimento é o mesmo, ok? Então, vamos dizer o seguinte. Que limite... Então, ao racionalizarmos este, mantemos este todo assim como está, que vai ser raiz quadrada de x menos 1, ok? Sobre x menos 1. Assim, ok? Então, vamos multiplicar no numerador e no denominador pelo seu conjugado, ok? Então, o seu numerador é este, e é aqui onde temos raiz. Então, o seu conjugado vamos ter raiz quadrada de x. Aqui, como é menos, vamos passar a ter mais 1. Se fosse mais, aqui passaremos a ter menos. Então, numerador e denominador devemos multiplicar pelo mesmo valor que é o seu conjugado. Então, aqui também vezes
raiz quadrada de x mais 1. Quando x tende a 1, ok? Assim, então já fizemos a racionalização de denominador, multiplicando pelo seu conjugado. Então, como é que nós resolveremos este limite? Simples. A multiplicação, né, vamos dar a propriedade distributiva, em que este primeiro vamos multiplicar com esses dois que nós temos aqui. Este segundo também multiplicamos com os dois que nós temos aqui. Então, só vou mostrar aqui um pequeno passo que se eu tenho, vou multiplicar raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x, ok? Então, ia dizer raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x. Como é que se resolve isso? Então, quando é uma multiplicação em que os valores dos índices são iguais, mantemos a raiz e multiplicamos os radicantes, ok? Então, ficamos com x vezes x, em que isso vamos ter aqui igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Depois simplificamos o 2 com o 2. Então, ficamos somente com o x. Okay? Então, com isso também eu quero dizer que isso é igual a limite. Então, raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x, vamos ter o x. Assim. Ok? Então, raiz quadrada de x vezes 1 vai me dar mais raiz quadrada de x. Assim. Então, já levamos o primeiro, já multiplicamos com os dois que nós temos aqui. Vamos levar o menos 1. Também multiplicamos com os dois. Menos 1 vezes raiz quadrada de x vai nos dar menos raiz quadrada de x. Menos 1 vezes 1 vai nos dar menos 1. Assim, já fizemos a multiplicação aqui no numerador. Então, tudo isso sobre. Aqui no denominador também podemos fazer a multiplicação, mas é importante mantermos assim como está. Nós multiplicamos onde temos duas raízes. Se as duas raízes estivessem no denominador, iremos também multiplicar. Mas como as duas raízes só temos no numerador, então só multiplicamos aqui no numerador, mantemos no denominador. Mas quem quiser também pode fazer a multiplicação. Só que vai ser muito complexo, ok? Então, mantendo o denominador, teremos aqui x menos 1 vezes raiz quadrada de x mais 1. Assim. Quando x tende a 1. Ok? Então, chegando até aqui, conseguimos perceber que este valor aqui é simétrico deste. São dois números iguais, ok? Com sinais diferentes. Então, isso dá zero. Então, ficamos com limite de x menos 1, porque já simplificamos esses dois. Tudo isso sobre x menos 1 vezes raiz quadrada de x mais 1. Quando x tende a 1. Ok? Tão simples quanto isso. Então, o que é que nós temos no numerador? Que é igual ao que nós temos no denominador. X menos 1. X menos 1, simplificamos com x menos 1. Ficamos com igual a limite de 1 no numerador sobre, no denominador ficamos com raiz quadrada de x mais 1, quando x tende a 1. Isso vai ser igual. Então, vamos substituir o valor da tendência no lugar de x, para ver quanto dá. Então, ao substituirmos o valor de 1, vamos ter 1 sobre, levamos 1, colocamos no lugar de x, ficamos com raiz quadrada de 1 mais 1. Que isso vai ser igual a 1 sobre, raiz quadrada de 1 dá 1, mais 1 dá 2. Então, este é o resultado da questão 25. Okay? Então, não se esqueçam de sempre
subscreverem-se no canal, ativarem aquele sininho de notificações para sempre receberem as novidades dos vídeos, ok? Semanalmente teremos um vídeo novo, então não se esqueçam de sempre dar aquele suporte, de modo a darmos continuidade na resolução dos exames, ok? Então, quanto mais fizerem isso, melhor para darmos continuidade à resolução dos exames. Então, o vosso feedback é a melhor para eu poder dar a continuidade. Ok. Indo à questão número 26, diz o seguinte: qual é o valor do limite? Limite. Então, temos aqui seno de x sobre 2 sobre x, quando x tende a zero. Ok. Então, como eu disse, sempre que nós estivermos a resolver um limite, não nos esqueçamos de substituir o valor da tendência no lugar da variável do x, nesse caso. Então, ao fazermos isso, teremos aqui 0 aqui no lugar de x, então será seno de 0 sobre 2 sobre 0 no lugar de x sobre 0. Então, isso vai ser igual a seno 0 dividido por 2 dá 0, ok? Então, vamos ter seno de 0 sobre 0. Assim. Então, quando é que dá seno de 0? Aqui devemos nos lembrar do círculo trigonométrico, ok? Do círculo trigonométrico. Não gostaria de entrar em detalhes, mas só vou explicar um pouco. A reta de y nós chamamos de seno, ok? A reta de x nós chamamos de cosseno, ok? Então, a contagem começa daqui, 0. O sentido, né, da rotação, este sentido é sentido anti-horário, né? Este sentido aqui é o sentido anti-horário. Existe aquele sentido horário, que é o sentido do relógio, ok? Mas no círculo trigonométrico, o sentido é anti-horário. Então, este sentido aqui anti-horário, então começa aqui 0. De 0, aqui vamos para 90 graus. 90 graus equivale a π sobre 2, que é π 180 dividido por 2 dá 90, ok? Então é π sobre 2. Aqui vamos ter o quê? Π, que são os tais 180 graus, né? Meia volta completa. Vindo para cá, teremos 3, aliás, é 2π, não, 3π sobre 2, assim, 3π sobre 2, que são 270 graus, ok? Só deixa eu verificar, porque já não faço bem a ideia. Vamos fazer a multiplicação desses valores. 3 vezes 180, ok? 3 vezes 180 dividido por 2 deve dar 270, ok? Então, é isto mesmo, 270. Então, de seguida, por último, vamos ter aqui o 2π, que equivale a 360 graus, uma volta completa, ok? Então, a cada comprimento, daqui por aqui, é 1, ok? Vou colocar 1 aqui. Então, como está do lado direito, é positivo, ok? Para este lado aqui também 1 é positivo. Então, ele é positivo nesses dois sentidos. Mas para este lado esquerdo, eu sei que se eu tivesse sistema cartesiano ortogonal, aqui 0, tem positivo para o lado direito, é positivo para o lado para cima, é negativo para o lado esquerdo e é negativo para baixo, ok? Então, são números positivos, positivos, negativos, negativos. Então, se nós quisermos aqui no círculo trigonométrico, por exemplo, vamos dar um exemplo, seno de 0 graus, ok? Seno de 0. Seno eu sei que a reta é esta. Onde é que está o 0? O 0 está aqui.
Então, o seno se a reta é este. Então, não existe seno de zero. Ok? Não existe seno de zero dá zero. Não temos os valores. Os valores são esses. Π sobre 2, que é 1. Π menos 1. 3π sobre 2 é menos 1. E 2π é zero. Ok? Que é esse 1 aqui também. Quer dizer, aqui temos dois formas. Temos 0, temos 1. Então, com isso também eu quero dizer o seguinte. Vamos entender. Que se eu quiser seno de π sobre 2, que são os 90, então vamos ver. A reta é esta. Π sobre 2 está aqui, na reta de seno. Então, seno de π sobre 2 é igual a este 1 aqui. É assim, simples. Se eu quiser seno de π, então vamos verificar. Esta aqui é a reta de seno, mas o π está na reta de cosseno. Então não existe seno de π. Então logo dá zero. Ok? Se eu quiser seno de 3π sobre 2, eu tenho que verificar onde é que está o 3π sobre 2. Está na reta de seno. Então, se está na reta de seno, 3π sobre 2 é menos 1. Vamos mais. Se eu quiser seno de 2π é igual. 2π está na reta de cosseno. Então, não está na reta de seno. Como está na reta de cosseno, logo é zero. Ok? Porque não está na reta de seno. Eu estou a falar seno. Se nós formos para o cosseno, ok? Se nós formos para o cosseno, deixa só puxar um bocado para dar espaço aqui. Se nós formos para o cosseno, imaginemos, vamos dizer assim, cosseno de π sobre 2, ok? Cosseno de π sobre 2. Π sobre 2 está na reta de seno. Então, não existe cosseno que vai dar π sobre 2, que é 90, ok? Não existe, então dá zero. Não existe. E se eu quiser cosseno de π, então, o π está na reta de cosseno. Então, é justo. Vai ser igual a menos 1. O π está aqui, é menos 1. Se eu quiser cosseno de 3π sobre 2. Cosseno de 3π, 3π sobre 2 está na reta de seno, então não é cosseno. Logo dá zero. Cosseno de 2π. Ok, 2π está na reta de cosseno. Logo dá 1. E por fim, se eu quiser cosseno de 0, ok? 0 está aqui. Está na reta de o quê? Está na reta de cosseno também. É igual a 1. Ok? Então, estes aqui são conhecimentos muito importantes que eu sempre vou exigir de vocês. É importante saber, ok? Então, com tudo isso, também eu quero dizer o seguinte, que isso vai ser igual. Sem dizer, já temos aqui. Ah, não coloquei aqui, ok? Não coloquei. Então, sem dizer, vai ser igual. Então, se eu quero sem dizer, o zero está na reta de cosseno. Então, sem dizer vai dar zero, ok? Então, logo teremos aqui 0 sobre 0. Então, esta é a indeterminação deste limite. Então, devemos levantar a indeterminação. Para levantarmos a indeterminação deste limite, eu tenho que fazer o seguinte. Dizer o seguinte. Limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0, é igual a 1. Ok? Então, se eu conhecer ter esse conhecimento na cabeça, então já é fácil resolvermos o limite trigonométrico. Ok? Fácil resolvermos o limite trigonométrico. Então, vamos dizer o seguinte. Que o limite em que nós temos seno de x sobre 2 sobre x, quando x tende a 0, vai ser igual. Então, devemos escrever essa expressão aqui nessa forma. Então, ao escrevermos dessa forma, vai nos facilitar termos a solução deste limite. Então, ficaremos com limite. Então, em cima temos seno
de x sobre 2. Há várias formas de como podem fazer, mas eu vou fazer dessa forma que estou a fazer aqui. Sendo x sobre 2 sobre... Aqui embaixo temos x. Então, se eu for escrever x sobre 2, acrescentamos aqui no denominador o 2 aqui. Então, vamos tirar esse 2. Então, vamos ter vezes. Para eu tirar esse 2, tenho que multiplicar por 2. Porque se eu for simplificar este 2 com este 2, só ficaremos com x. Ok? Então, quando x tende a 0. Então, com isso, estamos a querer dizer o seguinte, que isso vai ser igual a limite. Esta parte aqui dá 1. Ok? Então, ficaremos com limite de 1 sobre 2. Que é esse 2 que está aqui em falta. Quando x tende a 0. Então, isso vai ser igual a 1 sobre 2. Então, terminamos o nosso exercício. Simples. Bem, dando continuidade aqui, vamos à questão número 27. Ok? Vou questão número 27. Deixa eu puxar um bocadinho. Ok. Questão número 27 diz o seguinte. Qual é o valor do limite? Então, temos aqui o limite de 1 menos 1 sobre x mais 1. Okay? Tudo isso elevado a x. Quando x tende a infinito. Ok? Então, como aprendemos anteriormente, devemos fazer o que? Como primeiro passo é substituir o valor da tendência no lugar de x. Ok? Então, vamos fazer isso. Teremos isso igual a limite. Então, teremos aqui 1 menos 1 sobre. Então, o valor da tendência é infinito. Então, infinito aqui, mais 1. Tudo isso elevado a infinito. Quando x tende a infinito, ok? Então, isso vai ser igual. Então, infinito adicionado por qualquer número dá infinito, ok? Então, vamos ter aqui 1 menos. Então, aqui embaixo temos infinito. Um número dividido por infinito também dá 0, ok? Então, ia dizer o seguinte. Ok, não tendo muito espaço porque eu somente tenho que resolver aqui este limite, então vamos dizer o seguinte. O número dividido por infinito dá 0, ok? Dá 0. Isso tudo elevado a infinito. Então, com isso também eu quero dizer que 1 menos 0 vai dar 1 elevado a infinito. Então, este aqui também é uma indeterminação, ok? 1 elevado a infinito. Para nós levantarmos esta indeterminação, devemos escrever a seguinte fórmula, que se eu tiver limite de f de x elevado a g de x, quando x tende a infinito, isso vai ser igual. Então, quando eu tiver esta situação, o que eu tenho que fazer é o seguinte, dizer que isso vai ser letra E, elevado a limite, ok? De f de x menos 1, ok? F de x que é este, ok? Menos 1, vezes este nosso expoente aqui, g de x, ok? Então, eu tenho que resolver desta forma aqui. Então, sempre que eu tiver esta situação, resolvo desta forma, ok? Então, eu vou resolver este nosso limite desta forma aqui. Então, teremos aqui o seguinte. E elevado a limite. Então, nosso f de x é este que nós temos aqui como base, ok? Então, teremos aqui 1 menos 1 sobre x mais 1. Então, levamos esse nossa base, botaremos por 1, ok? Menos 1. Vezes, e multiplicamos pelo nosso expoente, que é x, ok? Vezes x. Quando x tende a infinito. Então, aqui vamos dizer que isso vai ser igual a e elevado ao limite.
Então, consigo perceber que este 1 e este menos 1 são simétricos. Ok? Então, simplifico este e este. Então, ficamos somente com menos 1 sobre x mais 1. Ok? Aqui dentro de parênteses. Vezes esse x que está aqui fora. Quando x tende a infinito. Então, isso vai ser igual a dizer e elevado ao limite. Levamos o x aqui, multiplicamos com o que está dentro de parênteses. Então, x vezes menos 1, então ficamos com menos x sobre o x mais 1. Quando x tende a infinito. Isso vai ser igual a e elevado ao limite. Então, se eu substituir o infinito no lugar de x aqui, vamos ter infinito sobre infinito. Então, teremos também uma outra indeterminação, que é infinito sobre infinito. Quando temos a indeterminação infinito sobre infinito, pode ser resolvido da seguinte forma. Levamos os coeficientes que têm o maior grau. Então, para este caso, o x aqui, ok? Então, ficamos com menos x no número. Eu só como temos menos x, então só levamos menos x. Então, vamos dizer menos x sobre, aqui no denominador, este x somente. O 1 eliminamos, ok? Então, ficamos com x, quando x tende a infinito. Então, isso vai ser igual a e elevado a limite. Então, simplificando esses dois valores aqui, então ficamos com menos 1, ok? Menos 1, quando x tende a infinito. Então, com isso tudo, estamos a dizer que isso é igual a e, este limite aqui dá menos 1. E elevado a menos 1. Então, este aqui é o resultado correto deste limite, ok? Ok. Seguindo em frente, sem precisarmos levar muito tempo, vamos já para a questão número 28. Na questão número 28, não precisamos fazer muita coisa, só vamos verificar aqui. Nós diz o seguinte: considera a função f representada na figura, qual é o valor da derivada, okay? Derivada, né? A primeira derivada no ponto zero. Okay? Então, vendo o gráfico, consigo perceber que o nosso gráfico não toca o ponto zero em nenhum ponto. Okay? Então, não existe. Okay? Não existe. Okay? Não existe a derivada no ponto. Okay? Então, nem precisamos calcular, não precisamos fazer nada. Vamos para o exercício seguinte. Questão número 29. Deixa eu ver se calculo aqui. 29. 29 diz o seguinte: qual é a primeira derivada da função? Então, temos que derivar a função f de x igual a x ao quadrado sobre ln de x, ok? Então, antes de mais nada, só tenho que explicar o seguinte. Não vou explicar como é que se deriva uma função agora, mas vou explicar a derivação de um quociente, ok? A derivada de um quociente, se eu tiver, por exemplo, f de x igual a sobre b, ok? Um exemplo simples que nem este, isso vai ser igual, se eu quiser, a sua derivada, ok? Derivamos o numerador, vai ser a derivada, vezes, multiplicamos pelo denominador que é b, menos, derivamos o b, multiplicamos pelo numerador, tudo isso sobre o b ao quadrado, ok? Então, a derivada de um quociente resolve-se desta forma. Derivamos o primeiro, multiplicamos pelo segundo, menos, derivamos o segundo, multiplicamos pelo primeiro. Tudo isso sobre o segundo ao quadrado, que é o denominador. Então, é o que eu vou aplicar aqui. E lembrando que existe a tabela de derivação deste ln de x. Então, com uma tabela fica mais fácil, ok? Ok, então vamos dizer o seguinte, que isso será f derivada de x, como a primeira derivada é uma pleca,
Se pedissem a segunda derivada, tínhamos que ser duas plecas aqui, ok? Então, vai ser igual. Derivamos x ao quadrado, ficamos com 2x. A derivada de x ao quadrado é 2x. Então, vezes, multiplicamos pelo denominador, ln de x. Menos, derivamos o ln de x. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Okay? Derivamos este sobre este mesmo valor, fica no denominador. Vezes, multiplicamos pelo numerador, que é x ao quadrado. Então, esta derivada, reparem na tabela, ok? Eu vou apresentar a vossa tabela. A tabela é esta, de derivação, ok? Então, tudo isso sobre ln de x ao quadrado. Ok? Assim. Então, resolvendo isso, eu consigo perceber que é só simplificar esse 2 com esse x que está aqui. Então, ficamos com igual a 2x vezes ln de x menos, então cortando esse 2 com esse x aqui, ficamos somente com x. Então, menos x. Esse menos x, ou x vezes esse menos 1, ficamos com menos x. Sobre, então, isso pode se escrever ln ao quadrado de x, assim. Então, temos algo em comum aqui no numerador, que é x. Okay? Então, vamos evidenciar. Então, vai ser x, abrimos parênteses. O que eu coloco aqui? Eu multiplico por x, vai dar 2x ln de x. Então, vai ser 2, ok? Então, o x já está aqui fora. Então, ln de x. Menos, então, x como está fora, para dar este é 1. Então, se tudo isso sobre ln ao quadrado de x. Então, esta aqui é a opção correta do nosso exercício. Tá? Então, não precisamos fazer muita coisa. Ok. Indo para a questão número 30. Questão número 30. Só para não levarmos muito tempo. 30. Diz o seguinte. Qual é a primeira derivada também? F de x igual a raiz quadrada de 2x menos 1. Ok? Então, para este caso, eu posso querer explicar um pouco a derivada. Né? Vamos supor, se eu estou a derivar, por exemplo, y igual a x elevado a b, por exemplo. Ok? Se eu tenho y igual a x elevado a b, se eu quero derivar, então isso vai ser y derivada vai ser igual a, este a aqui, vezes esse expoente que está aqui, vou multiplicar por a. Então, vai ser vezes b, x elevado ao b menos 1. Então, este b que está aqui, teremos uma unidade, ok? Então, é assim como se deriva. Então, a derivada de uma constante, vamos supor, se eu tiver y igual a x mais b, por exemplo, então, aqui vai ter y igual, y derivada vai ser igual. Temos 1 aqui, então vai ser a, este a, vezes 1 que nós temos aqui como expoente, vezes x elevado ao quê? A este 1, menos 1, ok? Mais derivada de uma constante, de um número qualquer, dá zero. Assim, ok? Então, com isso, vamos dizer o seguinte, que y derivada vai ser igual a vezes 1 dá a, aqui, x elevado a 1 menos 1, 1 menos 1 dá 0, então, a 0, então, só dá a só. Quer dizer que a derivada desta função toda dá 0. Ok, mas vamos ao nosso exercício. Então, aqui vamos dizer o seguinte. Antes de eu derivar, vou separar isso. Vamos dizer f de x é igual. Então, vamos separar aqui. Ficamos com raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de x menos 1. Ok? Então, daqui vamos dizer o seguinte. Vamos tirar este, que é a nossa variável, da raiz. Então, vamos dizer que f de x vai ser igual
raiz quadrada de 2 vezes x. Alterarmos isso, ficamos com 1 elevado, ou x elevado a 1 sobre 2, ok? Menos 1. Este 2 é o valor do índice, este 1 é o expoente de x. Então, se eu quiser derivar agora, vamos dizer que a derivada de x vai ser igual a raiz quadrada de 2, que é este valor, vezes. Então, o expoente vai multiplicar, assim como nós fizemos nesta situação aqui. Okay? A vezes. O B vem multiplicar por A. Então, vai ser 1 sobre 2, x, elevado ao quê? O nosso expoente, que é 1 sobre 2, menos 1, ok? Quer dizer, elevamos ao B menos 1. Então, expoente menos 1. Então, menos este 1 derivado. Então, derivada deste menos 1 é 0. Então, não precisamos colocar, ok? Então, daqui vamos dizer que f derivada de x vai ser igual. Então, multiplicamos isto aqui. Ficamos com raiz quadrada de 2 sobre 2, ok? Vezes x. Então, elevamos ao quê? Vamos calcular mesmo se aqui em cima. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 mais 1 vai me dar menos 1 sobre 2. Okay? Ficamos com esta situação. Daqui vamos dizer que f derivada de x vai ser igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, ok? Vezes. Então, esse expoente aqui, como é negativo, vamos fazer com que ele seja positivo. Ao ser positivo, vamos passar para baixo. Então, teremos mais ou menos x elevado a 1 sobre 2, ok? Então, daqui vamos dizer que isso vai ser igual a raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes raiz quadrada de x, ok? Raiz quadrada de x, assim. Então, conseguimos perceber que não temos ainda esta solução nas nossas opções do exame, ok? Então, vamos racionalizar o denominador, teremos esse raiz quadrada de x daqui. Então, vamos dizer que isso vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de x, ok? Sobre 2 vezes raiz quadrada de x, o quê? Ao quadrado, ok? É racionalização de denominadores, ok? Levamos o que nós temos aqui embaixo, multiplicamos em cima e multiplicamos aqui embaixo. Ao multiplicarmos aqui embaixo, então fica isto ao quadrado. Então, daqui vamos dizer que a derivada de x há de ser igual. Então, multiplicamos esses dois, ficamos com raiz quadrada de 2x sobre 2. Então, esse 2 que está aqui, esses 2 simplificamos com o valor do índice. Então, fica somente x. Então, ficamos com 2x, assim. Então, este aqui é a solução correta. Raiz quadrada de 2x sobre 2x. Ok? Ok. Continuando para o número 31, só para não levarmos muito tempo. 31. Temos aqui, questão 31. 31 diz o seguinte. Qual é a segunda derivada da função? Okay? Segunda derivada da função f de x igual a cosseno de x. Ok? Derivada, a segunda derivada. Ok. Na tabela trigonométrica, vejamos aí, a seguir, a raiz quadrada, ou melhor, a derivada de cosseno é menos seno de x. Derivada de seno de x é igual a cosseno de x, ok? Verificando aí na tabela. Então, pode dar um pause, copiar esta tabela aí, ok? Então, com isso estamos a querer dizer o seguinte. A primeira derivada de x vai ser igual. Então, a derivada de cosseno de x, eu sei que dá menos seno de x. Então, não preciso fazer muita coisa. Mas o pedido é segunda derivada. Então, vamos derivar de novo.
Então, segunda derivada, quando tu explicas, de x vai ser igual. Então, a derivada de seno, dissemos que é igual a cosseno. Com esse menos, vai ser menos cosseno de x. Então, esta aqui é a solução correta. Então, já está. Vamos parar por aqui. Na próxima aula, vamos dar continuidade. Até mais. Valeu. Não se esqueçam de se subscrever no canal, ok?